amigo sobrevivente, este é o Manual do Survival e hoje nós vamos estudar métodos de fazer fogo. Mais precisamente, nós vamos entender os métodos de ignição, que é a iniciação do fogo, tá? E nós vamos dar, antes disso, nós vamos dar uma pincelada sobre o que é o fogo, como que ele acontece, né? E o que é preciso para você iniciar e para poder manter. Mas o fogo, basicamente, ele é uma reação em cadeia, onde você tem um combustível que está entrando em contato com um agente oxidante, tá? Geralmente o oxigênio no ar, tá? E nessa reação química há uma grande liberação de calor e eventualmente subprodutos, como gases, né, em alta temperatura. Tá? No geral, os combustíveis que a gente usa mais tradicionais são os combustíveis fósseis, madeiras, né, combustíveis de origem orgânica. Tá? E esses compostos, quando você queima, você gera diversos subprodutos, tá? Sendo um deles gás carbônico, você tem água, monóxido de carbono, entre outros. Tá? Mas nem sempre, tá, a combustão ela vai ser somente desses tipos de compostos e nem somente o oxigênio pode ser um agente oxidante, tá? Na maioria dos casos, sim, mas a gente tem N tipos de reações, tá? Então, para uma reação de queima acontecer, tá, no sentido mais simples da coisa, a gente precisa de combustível, a gente precisa de oxigênio e a gente precisa de alguma coisa para iniciar a reação dos dois, ok? Isso aqui é uma vela, ela é feita de parafina. Parafina é um combustível e ela tem um pavio, tá? Essa vela aqui, ela é um combustível e está em contato com o oxigênio nesse momento, que ela está no ar aqui, tá? E ela não está entrando em combustão. Por que ela não está entrando em combustão? Porque a gente não tem aquele pontapé inicial, tá? O começo da reação. Para começar a reação, você precisa geralmente de introduzir alguma quantidade de energia, dependendo do tipo da reação. Nem sempre, mas a maioria das reações químicas, você precisa de introduzir energia no sistema para que a reação comece, mesmo se a reação gerar mais energia do que você forneceu. Por exemplo, uma detonação de uma bomba, por exemplo, tá? Você fornece uma pequena quantidade de energia, inicia a reação da explosão e ela libera uma grande quantidade de energia, muito maior do que você forneceu inicialmente, ok? Então, para começar isso aqui, a gente precisa de calor, que é energia, é um tipo de energia, tá? Então a gente fornece calor em alta temperatura, a gente tem o combustível, tem o oxigênio e os três juntos, que antigamente a gente chamava de triângulo do fogo, foram expandidos para algo chamado de tetraedro do fogo, tá? Esse é o termo que é utilizado atualmente. Por que o tetraedro? Porque estava faltando uma perna nessa reação, que é literalmente a reação em cadeia, ok? Se você encerrar a cadeia de reações que está acontecendo, mesmo que você tenha os três elementos, a reação se encerra, tá? Então, a reação em cadeia é uma coisa necessária nesse raciocínio, tá? Então, para você fazer uma reação química, tá? Muita gente aí que estiver no ensino médio vai estar estudando isso provavelmente por agora, você tem um negócio que a gente chama de superfície de contato, tá? A superfície de contato é literalmente a área do objeto, da substância, enfim, se é um pó, se é uma barra de metal, ou seja, é a área da superfície que está em contato entre os dois reagentes, tá? Então, se vocês observarem bem, se eu tiver uma vela dessa aqui, ó, ela tem toda a superfície aqui do cilindro, ok? Se eu partir ela no meio, eu vou ter a mesma superfície do cilindro, mais essas duas faces que eu criei nesse momento. Se eu parti-las de novo, isso vai se multiplicando, ao ponto de que a gente vai chegar à conclusão de que quanto menor a partícula, maior a superfície de contato da substância. Então isso aqui, ó, é uma lã de aço, ela tem uma grande superfície de contato, ok? Então a reação, qualquer tipo de reação química que eu fizer com isso aqui, vai ser muito maior, muito mais eficiente do que se eu tiver a mesma quantidade de aço na forma de uma barrinha, por exemplo, esse aqui, ó, tá? Outra coisa que a gente precisa de entender é o tipo do material, tá? Alguns materiais têm diferenças dos outros.
Por exemplo, o aço carbono ele é feito de um material, tá, diferente do aço inox, e esse material ele enferruja. Então, se vocês observarem bem aqui, tem uma pequena marca de ferrugem nessa parte superior aqui, ok? O aço inox isso não acontece. E por isso não acontecer, o aço inox não pode ser utilizado, no caso de geração de fogo, para as mesmas coisas que o aço carbono pode. A gente já vai ver isso daqui um minutinho, tá? Esse caneco está aqui somente para a gente poder colocar o nosso material que está pegando fogo. A gente vai botar fogo na casa, tá? Então a gente vai raciocinar aqui o que a gente pode usar desses materiais aqui para poder fazer fogo, tá? Obviamente, o primeiro deles, né, a primeira ignição que eu vou optar a qualquer momento vai ser o famoso BIC, tá? Fogo instantâneo, apertou o botão, você tem fogo instantâneo, ok? Muitas pessoas ficam, mas o isqueiro molhado não vale nada e tudo mais. Cara, o isqueiro molhado eu faço ele funcionar em 30 segundos, tá? Às vezes menos, dependendo do clima. Mas assim, um isqueiro molhado, um bastão de ferrocélio, né? A pederneira, que é isso aqui, ó. Ela não é tão... A pederneira funciona molhada imediatamente, por assim dizer, né? A partir do momento que você risca, ela funciona. Mas esses materiais, eles não são tão ruins assim, tá? Quando estão molhados, não. E é fácil fazê-los funcionar. Então aqui eu tenho alguns itens, vou apresentar para vocês. Então aqui eu tenho uma faca de aço carbono, tá? Ela tem essa cobertura pintada, mas o dorso dela eu removi, eu lixei o dorso dela, limei, tá? Então ela é de aço carbono. Eu tenho aqui uma lanterna de cabeça de uma pilha, e aqui a pilhazinha, né, sobressalente dela. Eu tenho um pequeno rolo de fita adesiva, silver tape. Aí eu tenho minha bússola, que eu já mostrei para vocês, tem uma lente de aumento. Eu tenho aqui um pedaço de pedra quartzo, tá? Isso é um cristal de quartzo. Existem pedras semelhantes a isso aqui da família do quartzo, como por exemplo a pedra sílex, tá? Que parece com isso aqui, só que ela é um tom arroxeado para preto, mas que tem a mesma dureza, ok? Tem aqui a lã de aço, temos uma vela, duas pederneiras diferentes e o meu isqueiro. Então assim, sobre ignição, obviamente o isqueiro, ignição instantânea, né? A pederneira é um demonstrativo, muita gente faz vídeo sobre pederneira, tá? A gente, geralmente as pessoas utilizam a pederneira riscando ela dessa maneira, tá? Mas eu não gosto desse tipo de raciocínio, tá? Eu prefiro segurar a pederneira e segurar o riscador, tá? E puxar a pederneira para trás, porque dessa forma eu não estou batendo a mão na minha isca, né? Espalhando a coisa toda, fazendo uma bagunça danada. E basicamente a pederneira funciona como se fosse o iniciador do isqueiro, ok? Eu vou ter um material aqui, tá? Ele tem uma pequena superfície de contato, porque ele é cilíndrico. E aí eu vou raspar esse material. Esse material, ele tem uma característica que a gente chama de pirofórico, tá? Quando esse material é removido da barra aqui, em pequenas quantidades, ou seja, pequenos grânulos, e é adicionado a ele, né, a temperatura inicial aqui da fricção, né, do atrito entre as duas partes, a gente tem uma reação de oxidação, obviamente, tem uma queima, e esse material ele entra em combustão, tá? A pederneira ela é feita de uma liga de metais, e esses metais queimam a uma temperatura alta, tá? Que é suficiente para iniciar quase qualquer tipo de isca, né, e material comburente. Agora, se a gente passar, essa aqui também é uma outra pederneira, tá? Essa aqui eu gosto mais do riscador dela, porque ela tem, ele tem aqui uma borda, uma quina viva, então ela risca muito bem, tá? Sem qualquer esforço, ela risca muito bem. Só que a contrapartida é que ela é só uma parte dela, né? Ela não é uma pederneira inteira aqui. Mas é uma pederneira muito boa, foi na China, risca muito bem, temperatura bem bacana, vai dar uma faísca bem quente, tá? Uma outra forma de a gente fazer a nossa combustão inicial é utilizando a técnica de aço e sílex, tá? E para isso tem que ser aço carbono, não pode ser aço inox. Por quê? Lembra que a gente falou aqui da pederneira, ela solta essas partículas que entram em combustão? Pois é, o aço carbono ele tem a mesma característica.
O ácido carbono, quando você remove pequenas partículas aqui, ó, no dorso, por exemplo, tá? Ele também entra em combustão, porque ele ainda é oxidável. Quando você tem um aço inox, que é a abreviatura de inoxidável, ele não oxida, ou seja, ele não reage com nenhum tipo de oxidante e, consequentemente, ele não gera faíscas, tá? Então, se a sua faca for de aço inox, você nunca poderá utilizar essa técnica. O objetivo aqui não é bater a minha rocha contra a minha faca. Esse não é o meu objetivo, tá? O meu objetivo aqui é raspar a superfície do metal com essa pedra. Por que a pedra? Porque esse metal ele tem uma dureza específica e essa pedra ela tem uma dureza maior. E dureza é diferente de tenacidade. Se você pegar um martelo e bater, ela vai estraçalhar toda, né? Ela vai soltar um monte de estilhaço. Mas se você pegar essa pedra aqui, que é mais dura que o metal, você consegue riscar o metal, tá? É a mesma característica do diamante, a dureza que faz riscar, tá? Então, quando eu raspo essa pedra sobre o metal aqui, ó, dando golpes de cima para baixo, rápidos e quase sem encostar na superfície do metal, eu vou lançar faíscas, porque eu estou removendo a camada superior desse metal, tá? Da mesma forma que a pederneira, só que esse aqui é um metal que gera faíscas de temperatura mais baixa. Bom, espero que vocês tenham conseguido ver. Esse é o método aço e sílex, tá? Funciona com quartzo? Funciona com todo tipo de pedra que tiver dureza semelhante à do sílex, né? O quartzo é uma delas. Essa técnica é um dos motivos pelo qual eu cito que a sua faca deve ser de aço carbono. Ela deve ter esse dorso reto, tá? E liso, que é o quadrado, sem dente, sem nenhum tipo de variação, para você conseguir fazer isso aqui. Ah, mas eu vou acabar com a minha faca. Muito dificilmente. A quantidade de material removida nessa situação é absurdamente pequena e basicamente um pedaço de aço desse aí vai durar para o resto da sua vida com um pedacinho de pedra. Eventualmente a pedra vai perder alguns pedaços, ela vai se quebrando ao longo do tempo, só que ela é um objeto fácil de se repor, tá? A pedra sílica você acha em qualquer margem de rio. Então é importante você aprender a encontrar o recurso, coletar esse recurso, experimentar para ver se esse recurso te serve, para você saber encontrar quando você precisar, tá? E tomar cuidado, porque ela é uma pedra afiada, então vocês podem ver aqui, não sei se vai dar para ver, tá? Alguns cortes no dedo, na mão, ao manusear, não é nada de muito grave não, ok? Então, aço sílex a gente já falou. Existem alguns riscadores específicos feitos de aço que é para ser utilizado juntamente com a pedra sílex. Eu não gosto de carregar itens a mais porque é mais peso e mais volume, sendo que eu posso ter a minha faca que faça isso por mim, ok? Nós vamos ver como fazer a isca de fogo que a gente viu aí no Instagram. Se você não acompanha a gente no Instagram, segue lá, tá? @Manual do Survival, ok? Nós vamos ver como é que a gente vai fazer aquela isca bacana, tá? Aquilo lá é um tecido chamado de rub cloth, tá? Em inglês. Ela é uma isca que os pioneiros, né, da exploração da fronteira americana no século XVIII utilizavam, e é basicamente um tecido de algodão, tá? Impregnado com pólvora negra. Tá aqui, tá? Nós vamos utilizar a pólvora negra, e para isso tem que ser a pólvora negra mesmo, porque ela tem carvão, tá? E isso a torna parcialmente solúvel e aí a gente consegue dissolvê-la em água, tá? Então nós vamos embeber esse tecido aqui, tá? Deixa eu até molhar ele aqui. Vou torcer um pouco isso aqui, tirar um pouco das impurezas, da quantidade de excesso de água, tá? E nós vamos basicamente utilizar uma pequena quantidade dessa pólvora e nós vamos esfregar essa pólvora sobre o tecido, tá? De forma que ela, de certa maneira, se desfaça, que ela se desintegre nesse tecido, tá? E assim você consegue impregnar o tecido, tá?
É só apertar, ela meio que vai desfazendo, né? A pólvora, de certa forma, ela vai se dissolvendo aqui no tecido, né? E a gente consegue impregnar o tecido inteiro, tá? Então são pequenas quantidades aqui. A única coisa que eu vou fazer é esfregar. Acabei de tornar a pólvora toda. Sou muito genial. A gente segue adiante. É um vídeo rapidinho hoje. Eu estou um pouco sem tempo para poder fazer um vídeo mais elaborado para vocês. Mas a gente vai molhando e vai impregnando, como se fosse um barro feito de pólvora, tá? Não se preocupe, isso vai funcionar perfeitamente bem, tá? Então nós temos aqui praticamente pronto, vai ficar com a mão suja, mas o nosso tecido ele vai ficar assim, tá? Ele está impregnado com a pólvora, tá? E o carvão, e ele queima da forma como vocês viram lá no vídeo que a gente colocou no Instagram, tá? Ele queima instantaneamente. Agora nós vamos esperar essa peça aqui secar, e aí nós vamos voltar e vamos fazer o teste nela, vamos queimar para ver o que acontece. Não sai daí. Bom pessoal, nós voltamos aqui, a peça já está seca. Eu aproveitei esse intervalo para fazer mais alguns pedaços que estão aqui secando. Daqui a pouco vou movê-los para o sol, que seca mais rápido, tá? Esse material ele é altamente inflamável, ele vai entrar em combustão rapidamente, tá? E vai pegar fogo muito facilmente, tá? Justamente por causa da pólvora. Então eu vou usar só um pequeno pedaço para a gente fazer uma demonstração, tá? Todo esse material que ele vai pegar fogo, tá? O tecido do qual ele é feito não está carbonizado, tá? Mas a partir da queima da pólvora ele vai se carbonizando ao longo do tempo e ele gera uma brasa onde é uma temperatura muito mais alta, tá? Eu vou limpar um pouco aqui para evitar qualquer tipo de acidente, okay? Vou afastar esses aqui que estão secando, correr o risco. Se cair uma faísca aqui ele vai pegar fogo, tá? E eu vou utilizar uma pederneira simples, com o raspador que já veio com ela, da pederneira. Então basta eu jogar algumas faíscas aqui, tá? Que ele vai entrar em combustão. Ok? Então como vocês podem ver, ele está em combustão, tá? Ele está em brasa, ok? Essa brasa ela é muito quente, ela possui uma temperatura altíssima, tá? E ela vai ficar queimando por um longo período, ok? Então esse é um método muito bom, é muito eficiente para poder se iniciar essa queima, tá? Vou neutralizar ele aqui na água. E funciona muito bem, tá? Então esse foi o nosso vídeo dessa semana. Vou tentar trazer outros para vocês, alguns métodos que eu gostaria de passar para vocês, tá? Como por exemplo, utilizando por exemplo bombril, baterias, a própria pederneira, isqueiro, vela, etc. Tem uma porção de coisas que a gente pode usar para poder fazer isso aqui, ok? Então espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal para vocês não perderem os próximos vídeos. A gente vai fazer muito vídeo interessante aí.